Carisma. Bem, eu não sei se acontece com todos os angolanos. É que está mais pausado, vestido. Vamos começar relativamente com de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos falar de desporto. E estou a falar para aqueles que gostam de basquetebol, estou a falar para aqueles que gostam e seguem a NBA. Dizer que com a abertura dos training camps, a NBA dá as boas-vindas à temporada 2025-2026, com uma pré-temporada repleta de confrontos, incluindo jogos internacionais. Os torcedores, aqueles que gostam de basquetebol, podem para já matar a saudade da liga oficial da temporada. Vai ser dia 21 de outubro. Dizer que esta pré-temporada conta com uma série de jogos internacionais, levando a liga a diversos continentes, e os destaques vão para Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. Alguns jogos vão ser disputados no Canadá, na Austrália e em Macau, na costa sudoeste da China. Bem, eu estava aqui a pensar em deixar aqui o enquadramento para as próximas jornadas, mas fiquei assim um bocadinho indecisa porque, por causa da diferença horária, fica muito complicado nós deixarmos aqui o enquadramento da próxima jornada, os resultados, até porque podem ficar, de certo modo, ultrapassados. Mas para aqueles que vão assistir o programa hoje, digamos que esta quarta-feira, dia 8 de outubro, quinta-feira, dia 9 de outubro, poderão seguir alguns dos jogos. E para aqueles que, eu tenho a certeza que aqueles que acompanham a NBA e que estão no continente africano e que gostam dos jogos, gostam das emoções da National Basketball Association, acordam às 2 da madrugada, acordam às 3 da madrugada para assistir os jogos. Então, para estes, eu deixo aqui o enquadramento para essas grandes disputas que têm estado a acontecer e que vão acontecer nos próximos dias. Falar do San Antonio Spurs, que vai defrontar o Miami Heat. O Utah Jazz vai jogar com o Houston Rockets. Estas são partidas bastante aliciantes. Eu tenho a certeza, para quem acompanha sabe de que é que eu estou a falar. O Boston Celtics vai jogar com o Memphis Grizzlies. O Portland Trail Blazers vai jogar com o Golden State Warriors. Esta, não vou dizer que é a minha equipa preferida, mas eu assisto os jogos. Bem, penso que você quiser, né? E dizer também que o Toronto Raptors vai jogar com o Sacramento Kings. E estes são os jogos previstos para esta quarta-feira, dia 8 de outubro. Eu não vou deixar o emparcelamento para quinta-feira, porque por causa mesmo dos fusos horários. Hoje nós trazemos para conversar alguém que já faz parte, que já tem estado aqui nos nossos programas. Você já ouviu aqui várias vezes, mas nós temos por norma primeiro apresentar o convidado, falar um pouco dele, mas desta vez fizemos o inverso. Ele foi aparecendo nos programas, nós achamos conveniente que ele deveria voltar e falar um pouco dele mesmo. Boa tarde, Jota. Gostas de basquetebol? Gostas da NBA? Boa tarde, Beatriz, eu gosto. Na qual a minha equipe favorita é os Lakers. Os Lakers, mas tu estás vestido com as cores do Boston Celtics. O que é que Sério. está aqui a acontecer? Sério. Ou seja, o Boston Celtics é a minha equipe alternativa, mas a minha favorita é os Lakers. Os Lakers, não é? Ok. Bem, nós vamos falar um bocadinho de ti. Um bocadinho não, vamos falar bastante. Até porque tu és uma figura que encarna uma série de características e personagens. Então nós, com certeza, vamos ter muito para conversar hoje. Onde é que nasceste, Jota? Eu sou de Luanda. És de Luanda. E queres falar um bocadinho da tua infância? Como é que foi? Nasceste? Como é que foi a tua infância? Olha, eu sou de Luanda, nasci em Luanda, no município de Kazenga. Eu sou de 4 de outubro. Tá? Nasceste a 4 de outubro. 4 de outubro, sim, no Hospital Lucrecia Paim. Uhum. A minha infância toda foi em Luanda, concentrada toda em Luanda, infância, adolescência, a própria puberdade em si. Mas eu vivi em distintas partes de Luanda. Uhum. Nasci no Kazenga, acabei por crescer uma boa parte no município de Cacoago, nessas imediações do bairro Boa Esperança, que é um bairro muito periférico, um bairro muito discriminado pelas políticas do próprio executivo em si.
E também acabei por crescer num bairro Paraíso, dentro do próprio Cacoaco em si. Isso, pronto, vamos falar de idades, mais ou De menos. idade. Nasceste no Cazenga, depois foste para onde? Olha, eu nasci no Cazenga, Uhum. propriamente num bairro chamavam Escalaboca. És cala a boca. Uhum. Era um mercado, eu nasci ali porque os meus pais viveram próximo desse mercado e por volta dos 5, 6 anos fomos viver em Cacoaco. Uhum. Em Cacoaco, onde eu passei já uma boa parte do tempo. 5, 6 anos, mais 5, ou 6 menos. anos, sim. Ok. Aí comecei os meus Em que escola é que estudos estudaste? secundários. Olha, quem geralmente cresce nos bairros periféricos acaba por estudar em muitas escolas. Em muitas escolas, vai para aqui, vai para Muitas aqui. escolas, sim. Mas eu Eu- estudei, em Cacoaco eu estudei na escola 13. Depois passei para a escola nova, onde fiz a quinta e a sexta. Uhum. Tá? E depois fui para um outro bairro, chama-se Paraíso. Acabei por fazer a sétima e a oitava. Só depois então é que fui estudar para o Bengo, porque também estudei no Bengo. Ao contrário do que acontece aqui nos Estados Unidos, você estuda na zona em que vive. Correto. E em Angola é completamente o contrário. Em Angola é completamente o contrário. Primeiro é que falta de escolas, tá? Falta de escolas, falta de urbanização em si e falta de programas, tá? Uhum. Programas educacionais naqueles mesmos bairros. Então, você acaba por ter uma carência, você acaba por se desmembrar, às vezes, num bairro em busca Do conhecimento, em busca de conhecimento, em busca de formação. de formação. Sim. E fala da tua adolescência. Como é que era? Eras uma criança daquelas traquinas, daquelas que dão muito trabalho aos pais, ou era daquelas que fica sentada no cantinho? Olha, a minha infância foi meio assim, meio agitada. Eu praticamente cresci com a minha avó. Os meus avós foram mais. Os avós são mais carinhosos, sabe? Não, os avós tipo, põem sempre mais açúcar, né? Boa. É Eu mãe, cre... é mãe com um pouco mais de açúcar. Correto, é mãe, mais mãe, Mas sempre mãe. mãe todos os dias. Eu acabei por crescer com a minha avó, porque a minha mãe era alguém muito ligado a viagens. Ela fazia viagem interprovincial. E também como pessoa, era uma pessoa muito temperamental. Ela era de temperamento sanguíneo, então Quer se dizer, agitava com era, muita facilidade. resumindo, era brava. Era brava, correto. Sempre que eu cometesse qualquer coisa, ela tinha aí a mão pesada dela. Mas já com a minha avó, não, eu sentia um certo grau de proteção. Eu cresci com a minha avó, ela chama-se Luísa Paulo Quindoc. Ok. Yeah. E o meu avô, infelizmente, é falecido, ele é o Pedro Miguel Ojuco. Então eu cresci com essas figuras todas. Isso foi a minha infância. A minha adolescência também, eu sempre continuei assim com os avós, porque eles eram mais protetores. Ok. A minha infância foi meio assim, meia perturbada, porque eu perdi o pai muito cedo. Eu perdi o pai com 2 anos. Perdi a minha primeira figura paterna com os Ok. 2 anos. Não tenho muita memória imaculada do meu pai, tudo isso não Uhum. tenho. Tenho assim, né, alguns recordos. E acabei por crescer mais com a minha mãe, mais com a tutela dos meus avós. E ali fomos, né? Cresci como uma criança normal, como qualquer outro, mas meio agitado, meio Daquela que vai brincar na rua curioso, mesmo. aquele, assim, mais ou menos assim. Mas Mas eras disciplinado, como é que eras? Aquela, não, sai de indisciplinado. manhã, só volta às 18. Muito indisciplinado. Por isso é que eu e a minha mãe sempre tivemos choque. Porque ela era Assim, ela mais. era alguém muito reta, alguém Uhum. muito exigente, e eu não, eu era muito inquieto, Hum. curioso, não obedecia muito. E saías de manhã quando voltasses. Olha, eu saía de manhã com o calção limpo, eu voltava com o calção sujo, rasgado por trás, Todo rasgado. todo rasgado, todo sujo. Então, eu já sabia, sempre que eu regressasse a casa, tinha aí a minha mãe. Ok, pronto, a maior parte acredito que na altura em que tinhas essa idade, a maior parte das crianças gostavam de brincar com pneus, vassouras. Qual era a tua. Naquela altura não havia telefones, não havia telemóveis. Olha, eu tenho uma memória muito, assim, muito, de vez em quando, muito engraçada. Olha, eu não sabia fazer quase nada, Uhum. mas eu roubava dos outros. Eu tinha vizinhos até, Hum. que eles faziam aqueles carrinhos de lata. Uhum. Aqueles carrinhos de lata. Assim, feitos com lata de Com lata mesmo, manteiga, com lata lata de de manteiga, lata de Coca-Cola, por aí fora. chouriço, coisas assim. Uhum. Eles faziam aqueles carrinhos bonitinhos. Eu não tinha habilidade para fazer aquilo, mas eu roubava. E sempre que eu roubava, apanhava primeiro, Apanhava porque dos eles eram, amigos. porque Eram os mais amigos velhos que eram tu. mais velhos, e apanhava em casa.
Eu me lembro que uma vez a minha mãe pegou aquelas latas de sardinhas, Uhum. aquela lata que vinha sardinha. Sardinha. Ela Uhum. pegou um prego, fez 4 orifícios, colocou um pneu e me deu. Minha mãe sentou no chão, fez aquilo, só para evitar com que eu fosse pegar o que não era O meu. que era dos teus É amigos. exatamente isso. E como é que foi assim, na escola? Como é que era? Olha, eu sempre fui muito ligado à escola, sim, isso sim. Esse é o meu lado forte. Bem, agora já fica mais claro. Mas, Não tinhas muita habilidade pelas artes manuais, sim, mas eras mais, sim, sim, tinhas maior sim. aptidão A no que escola, toca à sim. escola. Porque também essas figuras que eu digo sempre, né, que eu sempre menciono, meu pai, o meu avô, ele Uhum. tinha um lema, independentemente de onde você vier, se você estiver na casa dele, você tem que ir à escola. Então ele era muito rigoroso, deu aquele suporte acadêmico e eu Uhum. acabei por me inclinar muito nesse lado. Ok. E quando é que começaste a perceber o que é que querias ser no futuro? Olha, desde criança, eu dizia assim, sempre que nós brincávamos assim, entre os vizinhos mais pequenininhos, eu sempre dizia, eu quero ser médico. Portanto, Nas uhum. brincadeiras, se eu não for médico, tinha que ser ou o enfermeiro. Ok. Onde, se brincávamos assim, né? Você baixa assim a roupa interior do amigo ou então de uma criança E e dar a pegas um injeção. palito, davas Vai injeção. dar a injeção. Aquela inspiração mesmo de médico. Então, quer Eu dizer, já sempre fui, nasceste já, 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 com essa aptidão. já assim. Bem, só para dizer a quem nos está a acompanhar, o Jota é médico de profissão, o Jota é médico de profissão, e ele estava aqui a explicar-nos de onde é que vem essa aptidão. E vem desde criança. Então, mas nunca mudaste de ideia, sempre achaste que tinhas que ser médico, porque para alguns jovens, para alguns eu não digo jovens, para todo mundo. Às vezes nós, quando somos mais novos, achamos que vamos ser engenheiros aeronáuticos, mas depois acabamos por mudar de ideia. Não aconteceu contigo? Não, não aconteceu. Não aconteceu até que na medida que foi passando. Eu também fui medindo a minha pulsação acadêmica. Nunca fui muito bom em números. Ok. Nunca fui muito Ciências bom em físicas, matemática, matemáticas. física. Uhum. Sempre fui muito virado à biologia e química. Biologia e química, ok. Esses eram meus fortes. Então, comecei a ter muita paixão pelo conhecimento, anatomia, biologia, depois a própria anatomia, a Uhum. química em si. Então, acabei por me envergar muito nesse lado. E esse é o meu lado muito forte, química e biologia. E pronto. E quando foi o momento que decidiste, é isso que eu quero? Olha, é isso que eu quero. Essa decisão foi bem lá, quando eu também perdi a minha mãe biológica. E é sempre que você perde um ente querido, E como é acabas que isso por ter. aconteceu? Como é que foi? Olha, a minha mãe, ela andou muito tempo doente. Ela era. Agora que eu já sou médico, consigo fazer esse diagnóstico, porque eu sou médico. Eu consigo fazer esse diagnóstico com base nos antecedentes que ela tinha. Ela foi diabética e nós nem sequer sabíamos e tudo mais. Ela acabou por fazer uma paragem cardiorrespiratória irreversível a raiz dessa diabetes, dessa mesma diabetes. Então, aí eu tinha por ali os meus 12 anos, 13. Então, acabei por ter, não digo depressão, não, mas acabei por ter um desequilíbrio emocional, porque era Aí já alguém, tinhas perdido o teu pai? já tinha perdido, Ok. sim, já tinha. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 2 anos. Com 2 E aos anos, ok. 12 anos acabei por perder a minha mãe. Tua mãe. Ela não era uma figura presente, mas era figura muito importante para a minha formação, tá? Para o meu apoio emocional, material, tudo isso. E ao perdendo essa figura, acabei por ter um desequilíbrio muito emocional. Ok. Então, dali eu disse: não, aqui para dar passos e catapultar para a vida, a formação é o caminho. Então, foi aí que eu decidi então ser médico. Né? Decidi ser médico e dar continuidade disso. A minha puberdade. E sentiste, de algum modo, sentiste que se tivesses formado naquela altura, poderias ter ajudado de uma maneira diferente a tua mãe? Epa, eu era pequeno, naquela altura era pequeno, não Eras tinha mais novo. como aquela idade ser médico. Mas Uhum. se a minha mãe vivesse todo esse tempo, Terias aí a sim, capacidade de ajudá-la sim. melhor. Até que atualmente eu vivo aqui nos Estados Unidos, mas sou médico de muitas pessoas que estão lá em Angola. Faço, Continuas a prestar continuo, assistência sim, à continuo. distância. Sempre que um membro da família está doente, olha,
Antes de marcarem qualquer passo, eles primeiro ligam para mim, eu oriento lá para essa doença, vão fazer essa consulta, esse. Uhum. Vão fazer esse exame, vão ter com aquele médico. E muito antes de comprarem também os medicamentos, eles partilham comigo a receita e demos aí umas pinceladas. E onde é que foi a tua formação? Formaste em Angola? Olha, o ensino médio eu fiz em Angola. Eu fiz o ensino médio de educação na província do Bengo, no Instituto do Quimamuenho. Uhum. Isso foi em 2008, não, 2007 a 2011. Ok. Tá? A 2011, correto. E também, simultaneamente, eu fiz o médio de saúde, eu fiz o IMSS na Samba, Na samba. naquele Uhum. Instituto Médio de Saúde na Samba. Também foi em 2007 a 2011. Em 2011, então, ganhei uma bolsa de estudo. Vou para Cuba fazer Foste para medicina Cuba. geral. Sim. Ok, foste para Cuba. Então é aí onde tu graduaste e onde fizeste as tuas práticas, não É é? exatamente isso. E como é que foi ir para Cuba? Olha, ir para Cuba foi uma experiência. A princípio eu não tinha noção o que viver em Cuba, não tinha noção de Cuba, porque Cuba é um país, acaba por ser um país, por ser um país, aliás, comunista, é um país pouco falado e muito fechado. As Estiveste em políticas, a Havana? própria economia, sim, eu estive, não, a minha formação toda foi em Santiago de Cuba, Ok, mas a universidade pertencia em Havana, que era Escola Latino-Americana. ok. É uma universidade reconhecida a nível do mundo. Uma experiência tanto boa, mas também teve lá Quais, são- os quais seus foram, momentos. quais foram os lados positivos de teres te Olha, formado o em lado Cuba? positivo da formação é que Cuba, além de te dar, além de te munir de conhecimentos em medicina, eh, ela também te instrui como homem, tá? Como Uhum. homem. Ela te dá esse lado. Você torna-se um médico e ao mesmo tempo torna-se um homem preparado. Eu tenho assim uma curiosidade, porque pronto, conheço várias pessoas, tenho até membros da minha família que se formaram em Cuba, né? E alguns disseram que estiveram na Ilha da Juventude. Onde é que se localiza a Ilha da Juventude? Olha, a Ilha da Juventude não é propriamente uma província, mas é propriamente uma cidade. É mesmo uma ilha. Mesmo uma É mesmo ilha. uma ilha, ou seja, aquilo tá entre Havana e Manzanillo. Uhum. Havana é uma província, que é a capital de É a Cuba. capital de Tá? Cuba. Uhum. Então ela está ali. É como se fosse é como se fosse uma porção de Havana fora do espaço geográfico de Havana. Ok. Era mesmo uma ilha, é mesmo uma ilha. Uhum. Ela era chamada Ilha da Juventude por causa disso. Ou seja, eles enviavam pessoas lá para a formação e a maior parte das pessoas naquele espaço geográfico eram jovens, maioritariamente. Então titularam o nome de Ilha da Ilha da Juventude, sim. Juventude. E como é que era o sistema? Mas estiveste também na Ilha da Juventude ou numa uma ilha diferente? Não, não era a ilha onde eu estava. Uhum. Eu me formei em Santiago de Cuba. Santiago de Santiago de Cuba Cuba. é a penúltima província lá mais para o norte. A última, Quantas províncias é composto? Cuba tem 14. 14 14 províncias? Ok. províncias, sim. Mas são várias ilhas ou. Não é exatamente ilha. Ou seja, Cuba em si é uma ilha. Aham. Cuba em Ok. si é uma ilha. Porque ela não tem limite geográfico territorial com outros países. Uhum. Tá? Aquilo é praticamente o mar. Sendo uma ilha, ela tem muitas províncias, mas todas elas ligadas em si. A única cidade que não tinha ligação de um passo terrestre era propriamente a Ilha da Juventude. Ilha da Mas Juventude, eu ok. conheço todas as províncias de Cuba. Todas Uhum. as províncias eu circulei tudo. Eu vivi em Cuba 7 anos. 7 anos. Vou Eu falar sei sete que anos. a medicina em Cuba é muito avançada. E acreditas que foi o melhor lugar que escolheste para, apesar de teres ganho uma bolsa de estudo, acreditas que terminaste a tua formação no lugar certo? Sim, sim, acredito que sim, acredito que sim, acredito que sim. E eu consigo medir, sem menosprezar outros países, por exemplo. Depois de nós, no final da formação, nós todos regressamos em Angola e coincidiu. Regressou também um grupo da Rússia. Lá no Uhum, terreno, já na hora de colocar mão na massa, nós víamos quem é quem. Os nossos professores perguntavam: Você é formado de onde? Em Cuba? É por isso. é por isso. Mas por quê? Vem aqui um médico formado na Rússia, assim, sem menosprezar a Uhum, qualidade. Porque assim, Cuba te dá a formação, mas
personalidade tua como médico, você quem cria. Você cria com base no teu esforço. As universidades são apenas academia, mas a ferramenta potencial que você cria como instrumento de conhecimento, você quem cria essa personalidade. Então, Cuba acabou por nos formar isso, porque também não tínhamos muito tempo para distração. Cuba é um país muito, sim, muito controlado, muito limitado em algumas coisas. Em que coisas, mais Por propriamente dito? exemplo, Cuba é um Porque país aquilo muito, é um lugar muito sim, fechado é muito e que fechado. para aquelas pessoas que nunca estiveram lá, aquilo é um desconhecido, é um ponto de Correto, interrogação, correto, não é? exatamente. E muitas pessoas não sabem, muitas pessoas quando pensam Cuba, eles pensam que Cuba é um país assim desenvolvido, que as coisas fluem e funcionam na normalidade como outro país. Não, Cuba é um país muito fechado, é um país totalmente comunista, nós já sabemos o que é, mas um comunismo também um pouquinho distorcido, não é esse comunismo conforme diz os critérios de um país como não. Acaba Conforme. por ser um comunismo, Uhum. mas com olhos de ver que acaba por ser mais um país como um determinado grupos que se apoderaram do próprio país, como uma propriedade privada, vamos dizer assim. Bem, a minha curiosidade é grande também. Eu sei que isso não tem muito a ver com aquilo que nos trouxe hoje aqui para o programa, mas falando de Cuba, eu estudei com várias cubanas, com várias cubanas na Rússia, e pronto, por aquilo que elas falavam, realmente era um país que, que foi criando em mim muita curiosidade, principalmente no que toca, as pessoas falavam eles falavam muito de que se eles estivessem a trabalhar fora do país, hum, o todo aquele valor que eles fossem ganhando, eles tinham que dividir com o governo. Dividir não, eles recebiam, digamos que uma percentagem mínima e a maior percentagem era para o governo, né? Sim. Tem a ver com a verdade? É verdade porque o Cuba tem um regime, a formação lá é gratuita, até a tua especialização é gratuita. Estamos a falar do ensino primário, ensino básico, ensino Uhum. médio, até você tornar-se, por exemplo, um cientista em Cuba, tudo é gratuito. Então, quem sustenta as universidades é o governo, nesse Uhum. caso, tá? Porque lá é um país monopartidário, só tem um único partido, não Quem é o tem. presidente agora? Atualmente o presidente é O Raul Castro não, já Raul saiu? Castro não. Não ou Sim, porque o seja, Fidel Castro é o ou irmão seja, do Raul Castro e na nossa depois altura era o Fidel Castro, que também uhum, demorou por muito muitos tempo, anos, muitos anos, depois foi mas substituído pelo depois, irmão, que é o mas Raul sim, Castro, ele não foi é? substituído por uma questão de doença, Uhum. aquele agotamento físico, porque Ok, ele foi operado, tinha uma colostomia, ok. então não estava em Em condições para condições. presidir e a próprio desgaste físico, em detrimento da própria velhice também. Então ele transferiu os Os poderes poderes para. para o Raul Castro. O Ok. Raul Castro também ficou lá muito tempo e tudo mais. Atualmente é o Dias Canel. Oh, Sim, ok. mas também mesmo dessa linhagem aí, com Da aquela mesma mesma aliança. ideologia. Ideologia, ok. Então o que é que acontecia? Todo cubano que saísse fora em missão de trabalho, ele produzia dinheiro lá. Produzia, mas esse dinheiro não é pago na mão dele, porque era Era um convênio entre Estado e Estado. Por exemplo, os cubanos que saem de Cuba e vão para Angola, o governo angolano não paga esse dinheiro diretamente na à mão mão ou na dos. conta dos cubanos, ele transfere para o Estado. Então, essa pessoa está trabalhando lá. Tem um subsídio, claro, tem um subsídio O de suficiente para viver, não é? alimento, transporte, tudo isso para ele se manter lá. Mas a maior parte do dinheiro grosso, o contrato, vai para Cuba. Quando essa pessoa terminar a missão dele como médico, como professor, em determinadas áreas do saber, essa pessoa volta para Cuba e senta face a face com o governo. Pronto, olha, pronto, suponhamos que a Beatriz é cubana. Uhum. Beatriz, produziste, olha, você anualmente você produziu, por exemplo, US$ 500 mil. Nesses US$ 500 mil que você produziu anualmente, ou em 5 anos, estamos a falar por ali, para Uhum. uma volta de tanto dinheiro. Esses US$ 500 mil que você produziu por ano, o governo acaba por ficar com 70% ou 60% desse dinheiro. Ok. Tá? E depois, os 30% te pergunta como é, queres uma casa e um carro ou queres o dinheiro assim, em efetivo? E aí você vê, mas assim, o carro não estamos a falar esses carros que nós estamos aqui Não, acostumados. era o São Lada, eu aqueles acho que é o Lada, Lada, aqueles né? O Kombi, Lada. aqueles carros muito antigos. Uhum. E alguns carros andam a petróleo.
por falta de combustível. Assim, Cuba Combustível. é um país que já está praticamente há 60 ou há 70, a caminho de 70 anos, bloqueado, por causa daqueles conflitos que Sim. teve e tudo Uhum. mais, pronto. Então, não tem muitos recursos. O Aliás, e próprio também não é muito rica. Cuba não é um país rico em recursos em recursos naturais. naturais, não é, não é. Aquilo é uma ilha, Uhum. tá? Por isso é que o Fidel Castro teve a ideia, não. Nós, como não temos recursos naturais, recursos minerais, vamos potenciar o cubano para que ele seja um recurso humano. O próprio Humano. cubano é que produz dinheiro para Cuba. Foi Ok. exatamente isso. Mas os cubanos, de certa forma, acabaram por se sentir injustiçados. Uhum. Injustiçado por causa mesmo em determinadas. Durante muito tempo prevaleceu digamos que o dever patriótico, não é? Sim, Eles sim, faziam aquilo e sabiam que estavam a trabalhar, estavam a ajudar o país, a nação. sim. Mas depois de algum tempo, acho que isso começou a ser um Sim, porque problema, não é? atualmente assim, o comunismo, é o que eu disse, o comunismo cubano passa a ser um comunismo prototipo às ideias do próprio regime cubano, porque aquilo é um regime de uma ditadura profunda, Uhum. tá? Não se permite oposição, lá não tem oposição, não há Não há liberdade de eleições, expressão, não não há. há eleição, Então, a tudo é presidência da propriedade. República é imposta, é Sim, isso? tudo é propriedade do Do Estado. Estado. Ainda que se a Beatriz abrir um negócio privado, a Beatriz tem que dividir os lucros 50% com o Estado. Então, não há milionários por Não, lá. não. É para milionários na elite de governos. Há Ok, milionários, sim. Por exemplo, Fidel Castro foi um milionário. ok. O Raul Castro é um milionário. Essa elite que entram para a política acabam por ser milionários porque são eles quem concentram a riqueza desse povo. Ok. Yeah. Hum, Então a formação lá foi boa, sim, foi boa ok. porque não tínhamos mesmo muito local para A distração. Não, aqui distração. era estudar, Foco. foco, estudar e Uhum. terminar e sair daí o quanto mais rápido possível. E também nós tínhamos, eu me lembro, nós tínhamos a própria universidade em si, tinha um lema que se você reprovar, você vai para o ordinário. Ordinário é tipo recurso. Em Ok. Angola nós chamamos de recurso. Se você reprovar para o ordinário, vai para o extraordinário. Extraordinário é tipo mundial. Se você reprova 2 vezes numa disciplina, você vai ter uma consulta com o psicólogo para ele perceber por que que Por você está a quê? reprovar. As tantas tens Sim, porque deficiência lá, yeah, de aprendizagem, sim, porque lá mede-se muito a pulsação do coeficiente de de inteligência. inteligência. Sim. Ok. Não pode ser médico quem não tiver uma inteligência de base de raciocinar e produzir conhecimento, não pode ser Não pode ser médico. médico. Não. É. E você vai lidar com vida. Então nós acabamos por sair daí médicos nutridos de um espírito de muito patriotismo, bem disposto para servir o país. Só que chegamos em Angola, acabamos por ter toda essa decepção toda. Mas não fala. Acabamos por ter toda essa decepção toda, porque assim, Queres falar sobre isso? Assim, decepção, em não, que sentido, mais propriamente dito? é assim, em Angola não se valoriza médico, não se valoriza nenhum quadro do saber. Não. O governo, às vezes, é assim, imagina, eu estou a falar que eu fui com uma bolsa de estudo. O governo anualmente pagava 36 mil dólares anualmente por cada estudante que tivesse lá. Éramos um universo, só em medicinas éramos um universo aproximadamente 2 mil tais estudantes. Era muito dinheiro. E Que o governo esse investiu. aqui, sim, esses 36 mil dólares era anual, era só para cada estudante. E nós tínhamos ainda em si, nós lá chamávamos estipêndio. Uhum. É subsídio, assim, É estipêndio. numa outra linguagem. Uhum. Era subsídio. Esse subsídio eram 500 dólares mensal. Quer dizer, mensalmente o governo gastava esse dinheiro e acabava por dar. Não é, ou seja, o governo investiu na nossa formação, investiu na nossa estadia lá, mas o governo não estava preocupado em ter retorno É para retorno. isso, não teve preocupado em ter um Em retorno ganhar para isso. retorno. Quando nós chegamos em Angola, e nós fomos vítimas de uma propagação política também por parte do MPLA. Aí nós quando chegamos, e para terminarmos, coincidiu que o João Lourenço estava a entrar para o poder naquela altura, tá? Ok. Uhum. Então acabamos por ser mais ou menos a propagação. Não, olha, o quadro, o MPLA investiu naquilo, mas no terreno nós fomos muito abandalhados. Por isso é que tem muitos colegas meus na Espanha,
em Portugal, não Mas estão em eles estão, Angola, ó, em qualquer país onde eles estejam, eles estão a exercer a estão a profissão exercer a profissão. É e muito, sim. muitos estão a Sim, exercer. muito, sim. E quais foram os passos que eles tiveram que dar para exercer a profissão? Olha, o primeiro passo é a homologação. Primeiro, você tem que vir de uma universidade reconhecida. E Tá? e a Sim, universidade em que tu te a formaste é universidade é reconhecida? reconhecida, sim. Ok. Estás a exercer aqui? Olha, aqui não exerço como médico principal, aqui estou a trabalhar como médico assistente, ainda no momento, Uhum. porque Estados Unidos tem essa burocracia toda, só Ok. os certificados daqui é que acabam por ter peso. Uhum. E é uma norma, você é profissional, principalmente em medicina, vamos falar em medicina, você E é tu és médico médico. de clínica geral? Não, eu sou cirurgião. Sim, Cirurgião? porque fiz cirurgia no Hospital Américo Boa Vida. Olha só, é mais um Depois quadro. é É mais mais um um quadro quadro. que Angola acabou por perder, não é? Sim, sim. Está aqui. Quer dizer, eu podia ter produzido mais em Angola do que aqui. Acredito que sim. Sim. Mas eu posso dizer que aqui também vais produzir. Talvez nesta altura, numa altura em que tu estás, nesta fase de adaptação e de a procura digamos, do lugar certo, Sim. por enquanto, talvez ainda pareça um pouco difícil e, digamos, que pareça assim como se vais tocar a mão, tocar o seu com a mão. É Mas eu verdade. acredito que melhores momentos virão. É verdade, Uhum. virão, virão. Mas Temos disseste que fé. poderias dar melhor de ti em Angola. Por que é que diz isso? Porque, assim, aqui eu não trabalho como médico cirurgião, não opero. Tá? E nós em Angola temos carência de médicos especialistas em Percebo. todos os setores. Ok. Todos os setores há carência de médicos. Então, eu aqui trabalhando como médico assistente, não Uhum. opero, meio limitado. Acabo por fazer mais serviço de enfermaria. Uhum. Ou em Angola, eu já trabalhava como cirurgião. Uhum. Tá? Então, é mais Mas produtivo eles, lá do que qual aqui. foi? Mas eles apresentaram-te alguma proposta? Tipo assim, olha, vais ter que tirar mais 5 classes, mais 2 classes, para Aqui? poderes começar. Sim. Não, aqui eu tenho que passar por um processo de homologação. Para trabalhar como médico nos Estados Unidos, você tem que submeter a duas provas. Aquilo é duas provas estatal. Aquilo é Uhum. Step 1, Step 2. Uhum. Depois tem que fazer uma rotação no hospital, ter a acreditação daquele hospital e uma carta de recomendação. Só assim consegue se inserir. Ah, ok. Isto porque a universidade que tu formaste É é reconhecida assim. reconhecida Quer aqui. dizer, que se eu fosse formado em Angola, não. Não seria. Não há nenhuma possibilidade. Não. Terias que começar pela high school. Tem que começar tudo de zero, correto. Tem que começar tudo de zero. Tem que começar tudo Yeah, de eu acho zero. que isso é um tema que nós com certeza vamos trazer para aqui, Yeah. é falar das universidades. Nós temos, não só em Angola, porque por norma nós aqui falamos em Angola, porque até agora nós tivemos convidados angolanos, mas nós com certeza abrimos a porta a qualquer pessoa, cabo-verdianos, moçambicanos, nigerianos, enfim, qualquer pessoa que achar que se adapta a um dos temas que nós a qualquer tema, venha ter connosco, que a nossa porta está aberta. Yeah. Voltando a ti, estavas a dizer que farias, ou melhor, estarias a dar melhores de ti em Angola, Sim, isso? em relação aqui. Em Sim. relação aqui. Mas como eu disse naquela altura, é uma questão de tempo, É uma acredito. questão de tempo, uma questão de tempo, uma questão de tempo, persistência. E temos também E- foco. Nós uhum. temos foco para isso. Ok, vamos voltar a ti novamente. Uhum. Chegamos até aos 12 anos, mais ou 12 menos. anos. É uma altura em que, nesta altura, é a altura da pré-adolescência. Como é que foi a tua pré-adolescência? Não tendo a tua figura Paterna, paterna presente, né? presente. Olha, já foi mais calma. Yeah, já foi mais calma. Já estava mais concentrado, porque também estava limitado. Você, quando cresce no meio de famílias, onde é que para ter um tênis tem que depender do senso comum, de um tio, você acaba por estar muito limitado. E aparecia esse tio, assim, que Aparecia dava. assim, aparecia uns tios dali que de vez em quando epa, um tênis dali aparecia. Mas não era a mesma coisa do que ter ali a tua Ter a mãe. tua mãe ou teu pai, que Yeah. já sabe Que que já tu sabe as precisas tuas disso, necessidades, então. você necessita estar bem apresentado, Uhum. então tem que ter um tênis, uma boa mochila. Por isso é que a ausência também a ausência da figura materna da minha mãe, acabei por ter um senso de responsabilidade também. Muito cedo. Comecei a ver as coisas totalmente diferentes, porque eu vim assim, já sou sobrinho, mas também posso. Como é que o fulano tem, eu não tenho. Acabei por estar assim meio. Então isso só alimentou mais aquele foco que existe em mim, não, o caminho à formação.
tu tens que te formar. Ou seja, eu ia para a escola com um tênis antigo, mas terminaria sendo um dos melhores estudantes da sala. É, Então às vezes. acabei por compensar nesse lado aqui. É, eu acho que, não sei, eu não posso dizer que isso é a 100%, mas normalmente as crianças que vencem são aquelas que têm menos, não é? Sim. Porque aquelas, talvez algumas que nascem em berço de ouro, normalmente, talvez por já terem tudo, dificilmente têm aquela vontade de lutar, de batalhar para vencer, porque já têm, é isso, É verdade. Isso não é que seja um padrão. um padrão. Não é um Pois. padrão, mas vê-se muito, é comum. Não é um padrão, mas é um comum. Porque há mesmo muita diferença, Beatriz, nossa ilustre Beatriz, há muita diferença. Alguém que se forma, por exemplo, vamos lá num Balanguimbo, lá naquelas periferias aí, onde as crianças têm que andar 12 quilômetros a pé, A pé para chegar à só escola. para ir para a escola e voltarem depois sem nada no estômago, a bata suja, do que aquela criança que estuda, por exemplo, na escola francesa, na escola portuguesa em Angola. É, a O diferença é nível de abismal. produtividade não é a Não mesma. mesmo. E depois você, quando coloca essas duas pessoas aqui no mesmo mercado de trabalho, não vão produzir a mesma coisa. Não, não vão. Não vão. Então, não é que seja um padrão, mas o sofrimento às vezes faz você olhar para a vida De maneira de diferente. maneira diferente e abraçar as pequenas oportunidades que elas se aparecem. A primeira namorada. E- Olha, para ser sincero, acabaste por beijar sem jeito. Olha, primeira namorada, primeiro beijo. Foi aí aos 17 anos. 17 anos. Mas como é que foi a paquera, assim? Ei, olha, aquilo era assim. Você quando está a entrar para a puberdade, aquela chuva das hormonas, tudo mais, você quer ficar com os mais velhos para aprender algumas dicas Para e depois para você ir. decorar aquilo, para depois Para pôr também em você dar. prática. Eu ainda me lembro, a primeira dica que dei tipo assim, né? Sempre que eu, assim, a primeira minha namorada, o nome era Bela. Bela. Era a vizinha? Era a vizinha. Bela, Bela. Eu dizia assim, olha Bela, Bela, eu sou tão tímido, mas sempre que eu olho para si, o meu coração salta se for uma bola de basquete. Não, mas essa dica Como se fosse- nem sequer era minha. Era porque também Ouviste alguém e tal? E acabou por chegar. Então, E ela caiu. não tem como não cair. Não tem como não cair. Porque assim, você também, ao falar para ela, você o teu semblante facial também muda. Muda, porque Yeah, tu você tens, tem aí tens mesmo que mostrar que estás, né? Estás na dela. e também tem aquela fase. Os adolescentes, a adolescência em si é a fase verdadeira dos sentimentos amorosos. A fase verdadeira, Porque aí está a inocência ainda, né? correto. Além da inocência, eles são muito Verdadeiros. verdadeiros e sinceros com base no Mas, naquilo que mas, sentem. mas para os pré-adolescentes de agora também achas que são Agora nem tanto por Agora- causa da própria globalização, a né? globalização, correto. Mas a fase da adolescência é a fase muito sincera. Muito sincera para as questões amorosas. Ok. Sim. Ok. E depois, como é que foi? Daí para frente. A gente vai estar Não, depois ali o processo continua. Continua. É vizinha, é namorada. Acaba por fazer toda essa dicotomia. É vizinha, é namorada e amiga também. Vocês saem, mas assim, com aquelas restrições todas que o pai dela não pode saber, a minha avó não pode saber. Não pode saber, não pode tudo ter aquele escondido e tal. Tudo assim nas escondidas, assim. Também brincaste às casinhas? Brinquei às casinhas. Eu brinquei às casinhas. Eu fui. Para além de seres o médico, eras quem Olha, mais? olha, nas casinhas, se eu não fosse médico, tinha que ser o pai. Tinha seu pai. Sim. Porque sendo pai, eu tinha a possibilidade de escolher a vizinha mais bonita para ser esposa. Oh! Era assim. Então, Eu tinha aquela facilidade aí. Sempre que assim, sempre que passasse uma véspera festiva, os pais compravam jogo, assim, aquele jogo de luz. de luz, já. No Põe dia, na árvore de Natal? Sim, a árvore do Natal, correto. Aquele jogo de luz, às vezes metia No mesmo muro. toda a casa completa. Yeah.
aquele jogo de luz só tinha utilidade no dia 25, no dia 1. Yeah. Depois, em dia, todo janeiro já não tinha utilidade. Então, Uhum. eu pegava aquilo, fazia as casinhas, colocava E aquilo. colocava daquela Comprava luz. pilha, colocava aquilo. Epa, E era já o. aí, um salva-fita aí, aquele salva-fita Eras o boss. era isca. Sempre que entrasse, alguém mordesse a isca, pronto. Aham, pronto, já estava. Yeah. Não, mas nada tipo, naquela fase da inocência não tínhamos envolvimento sexual. Não, não Era tudo tínhamos. muito Era superficial, tudo não é? superficial, mas já rolava beijo, já Valorizava-se rolava muito mais os sentimentos, né? sentimento correto naquela fase, sim. É. E depois, digamos, a juventude, a falta da juventude. E eles começaram a fazer rap, mas um rap mesmo assim, rap muito consciente, muito interventivo. Esse rap, então, nós também estávamos ali a ver os mais velhos a fazerem rap, os mais velhos a fazerem rap, freestyle. Mas perguntamos, mas o que é isso? Tudo mais. Epá, você como quer andar com escota para aprender dica, para dar nas namoradas? Envergamos nisso do rap, começamos a gostar de rap, tá? E acabamos por fazer parte dos primeiros alunos dessa escola de rap. Essa escola de Primeiro rap, nós ok. começamos a fazer rap. Depois do rap sentíamos a necessidade, mas além do rap como um elemento dentro da cultura hip hop, mas também tem outros elementos, começamos a explorar outros, começamos a explorar o breakdance. Eu já dancei muito. Também dançaste breakdance, dancei, aquelas cambalhotas e dancei tudo. E eu fiz capoeira Eu tive, também por eu muito tive tempo. um primo que naquela altura era um dos melhores bailarinos de breakdance Yeah. na Maianga, Como é que aí chama? na Buguru. Nunca ouviste falar de Buguru? Tinha um ele já, grupo, ele já é Mortal Kombat. falecido. Ele já é falecido, ele faleceu acho que o ano passado. Yeah. E foi uma das maiores tristezas que Yeah. eu tive o ano passado. Mas ele era um dos melhores bailarinos de breakdance. Ele fazia aquele peão Nós no chão, fazíamos peão de com as costas de cabeça. cabeça. Não é? Escostar, move. nós fazíamos tudo aquilo. Então, nós começamos a explorar esse lado. E eu também sou muito bom de desenho. Eu ainda sou grafiteiro, ainda faço bem grafite. Bem, já contamos duas profissões. Bem, duas ou três. Médico, bailarino. Que mais? Cantor, eu sou rapper também. É rapper. Sim. E que mais? Sou Agora, grafiteiro. grafiteiro. Para quem não sabe, grafiteiro usam aquele spray, Spray, de sim, para cores fazer diferentes design, para correto. pintar as paredes, não é assim? Exatamente isso. E acabamos por explorar muito. Acabamos por explorar muito esse lado do rap e acabamos por ficar. E o rap foi também uma tábua de salvação para nós. O hip hop em si foi uma tábua de salvação. Porque assim, naquele tempo, quando começou a onda do rap em Angola, tinha critérios para você ser rap. Você não pode ser rap e não ser inteligente. Não, para um dos Para fazer o critérios. freestyle, Sim, tu porque precisava pra de ser você fazer inteligente, freestyle, não é? Você Não tem é que qualquer um que produzir rima, faz. sim. Você tem que produzir rima. E o teu cérebro está em Correto, constante. tá em constante. E também tens que ler muito. Os nossos, pelo menos o líder do nosso movimento, né, que eu sei que é Ahmed Hatta, atualmente ele está no Brasil. Ele era alguém com muito conhecimento. Nós admirávamos onde é que ele tirava todas aquelas informações todas. Então nós queríamos ser como ele. A leitura. Nós líamos muito. Naquela altura já líamos livros sobre Sheikh Anta Diop, as Nações Negras. Já líamos sobre os livros de Malcolm X, Martin Luther King, Bob Marley. Já líamos Mas todos e esses onde é livros. que saíam os livros? Já que nós sabemos que as bibliotecas angolanas nunca foram tão ricas assim para proporcionar esta leitura. Correto. Digamos que no bairro, as bibliotecas não vão ao bairro. Não vão ao E bairro. como é que vocês conseguiam adquirir esses Olha, livros? muitos desses livros, nós, é assim, alguém às vezes tem um livro, faz cópia e passávamos de fascículo em fascículo. É, E muitas das vezes comprávamos caros, mas comprávamos mesmo os livros. olha, agora já me Encontrávamos a fez. caro, Vai lá. encontrávamos assim a um preço que não era nosso bolso, preço fazíamos uma acessível. vaquinha e comprávamos. E essa pessoa que eu disse, o Rata, foi um professor para mim. Porque quando se começou o rap, também começou uma onda de kuduro, começou a violência no bairro. E o governo começou a normalizar a violência, tá? Porque era mesmo para matar aquela classe intelectual que estava a crescer aí no bairro. Porque o rap já fazia frente ao governo, fazia música. De intervenção. Falava sobre a situação Correto, naquela que altura. acabava por emancipar a consciência das pessoas que viviam ali. Ok. Nós já nós fizemos um álbum, nós fizemos um álbum em 2002.
o título não, 2012. Uhum. O título não vota. Porque nós já tínhamos consciência que as eleições não podiam resolver nossos problemas do bairro. Então, nós já tínhamos isso, já tínhamos essa mensagem, Tinha essa essa consciência. consciência toda, que não, olha, envergar para o crime não é um bom Não caminho, era a melhor porque assim, o saída. governo não está preocupado, aliás, com bairros periféricos. E você, um favelado, deve ser um sobrevivente, deve ser um soldado. Não espera que o governo venha construir escola. Você próprio vai em busca do conhecimento e emancipa-se. Foi isso que nós fazíamos. Nós dávamos palestra, saíamos em debate. Saíamos assim, nós saíamos às vezes de Cacoaco a pé, até o Ilinga Teatro, só para ir debater com raps tipo MCK. Foi aí onde nós conhecemos o Gangsta. Puxa, uma distância Uma distância longa. longa. Saíamos a pé do município de Cacoaco, aí nessas dimensões da Cimangola, Boa Cima Esperança, Angola. Aham. até propriamente no Ilinga Teatro, na ilha, para ir debater com MCK. MCK é um rap de renome. Para ir Uau. debater com Gangsta. Uau. Tá vendo? Com pessoas que já tinham nomes. Isso já vem de há muito tempo. Já vinha. Então o rap acabou por ser aquela tábua de salvação que fez com que muitos jovens da minha Não leva enveredassem entrassem pela pela delinquência. não entrasse pela prostituição, sobretudo a delinquência, porque eu tive amigos que acabaram por morrer nessa onda de violência, porque o governo, a polícia quando entrava nos nossos bairros matava, não importava quem ele matava. Tá? Ainda que você roubou uma botija, vais acabar morto no dia seguinte. O ladrão de galinha normalmente Então é sempre preso, sim, não é? nós tínhamos essa consciência toda. A violência não era o caminho. O rap era a salvação, era o caminho. E o rap acabou por construir uma consciência crítica nossa. Até porque se provocava um fascínio na juventude, Na não é? juventude, sim. Correto. Porque o governo estava preocupado para colocar aí as maratonas. Rap consciente. Era rap consciente. O rap consciente você não vai encontrar e citar violência, não. Não, assim, esse rap da nova escola já é muito banalizado. Você acaba por encontrar muito, até prostituição nos próprios vídeos clipe. Mas estou a falar daquele rap raizado, aquele rap Enraizado. com uma essência. Onde o MC, onde o rapper, onde o promotor da música, além de ser músico, já tem uma consciência, já tem uma identidade crítica. Qual é o teu ídolo em Angola, propriamente dito? Olha, em Angola, o meu ídolo de raps assim, olha, não é uma questão até de ser nosso, mas Quem é o teu... do outro lado alguém está falando que João Lourenço. Não, o meu ídolo é as pessoas do meu grupo. São os teus ídolos. Eu olho pelo Ata. Mas quem é o Ata? É angolano? Sim, Ata é angolano. Ele é o Ok. José Gomes Ata. Ok. É o líder do movimento. Eu admiro muito a forma como ele escreve. Ele vive em Angola? Não, atualmente ele vive no Brasil. No Brasil. Ah, já Olha, eu disseste. admiro o Rata, a capacidade que ele tem de produzir uma música. Capacidade de Sim, raciocínio. capacidade de raciocínio. As informações que ele traz ali. Tá a ver? Uma das pessoas também que eu admiro muito, infelizmente ele está doente, é um Bambi. É alguém também que escreveu muito, muito, muito. Agora, fora do nosso circuito de rap, gosto de ouvir o Doze Furo. É um rap da nova geração, mas com uma mensagem muito pontualizada. Aquilo Doze que de eu quê? gueto, Doze quê? Furo. O nome dele é Doze Furo, sim. Epa. É um rap da nova escola. É um rap da nova escola. Mas é alguém que traz uma mensagem. As mensagens que ele traz uma identidade muito profunda com base naquilo que ele vive. Porque eu Que ele vejo raps a fazerem música. Ele vive mal, vive nas periferias. Normalmente falam da sua vivência, não? Mas você tem que ser realista na música. Yeah, claro. Não adianta que você vive em Cacoaco, no Paraíso, no Malueca, mas acabas por aparecer com um BMW no vídeo, Yeah, que nem sequer é teu, você alugou. É um contrassenso. Com champanhe, menina de... mas É isso um não produz contrassenso. nada. É um contrassenso. Então o 12 Furo não tem isso. Gosto do MCK, gosto do Cucleva, gosto do Keita Manhanga, gosto da Bob da Sense, assim, circuitos de Angola. Gosto dos Dilema em Portugal, gosto do Mundo, gosto do Fusivo, gosto do Guardião. Aqui na América, os raps que eu ouço, nem sequer. Acredito que a Beatriz até nem sequer conhece. Olha, eu ouço muitos Onyx. Onyx são um grupo revolucionário muito forte. Os Onyx, Vini Pés, muito rap. Eu sempre tive preferência de ouvir boas músicas, não ouço só rap.
Mas sempre que eu ouço música, eu procuro sempre encontrar algo. Aprender palavra, mensagem, o que é que esse artista quer falar. Isso Uhum. me chama muita atenção. Se o artista não tem nada para produzir, não ouço. Ok. Quer dizer que tu prestas mais atenção à mensagem que é transmitida na É música. exatamente isso. O que é que o artista quer falar nessa O que é que música? eu Agora, quero? o artista que quer falar de tênis, de carro, de champanhe, isso é vida dele, não necessita trazer para Para a música. música. Agora, o rap que quer falar, por exemplo, de como é que se ganha vida fora da delinquência, como é que você deve emancipar-se, como é que você deve partir para uma revolução, o que é um sistema, assim. Eu tenho alguma dificuldade em diferenciar os estilos de música quando se trata de rap, and a música sul-africana, por exemplo. Como é Sim, que é aquele estilo? Zulu. Não, não é Zulu. Como é? Amapiano, Uma piano. Amapiano. E há um artista que eu admiro pelas mensagens que ele coloca nas músicas, que é o Afroman, o Yannick Yannick. Afroman. Yeah. Ele Yeah. canta rap ou não? Sim, o Yannick canta rap, mas o rap do Yannick é um rap muito superficial, às vezes. Ele tem Não é boas muito mensagens. profundo, não é? Não é muito profundo. Porque assim, o Yannick sabe. O Yannick consegue falar que a escola está mal, o lixo faz mal, mas não aponta quem coloca o lixo aí. Ok. Tá vendo? Ele consegue falar que tem muita bebedeira no bairro, tem muito, mas não consegue falar quem está a Quem colocar provoca a bebedeiras aquilo? ali, quem A provoca aquilo, raiz. sim. Ok. Então ele acaba por ser um rapper, sim, comercial, né? Porque ele está mais para vender do que propriamente para emancipar, Uhum. mas acaba por ser um rap muito superficial. Superficial, Agora, se ok. você olhar nas letras do MC K, não. O MC K te fala assim, olha, a prostituição está a crescer. Mas também quem é o culpado dessa prostituição é Ele a já não falta vai do tocar ali nessa desemprego, parte. é a falta do Ok. desemprego, da escolaridade, daquilo. Então o MC K passa a ser mais profundo em relação a Yannick. Então, assim, Uhum. o rap é um estilo musical, tá? É um estilo musical. Ele às vezes acaba por se adaptar um pouquinho de acordo com o país, a natureza do país, tudo isso. Mas o rap Uhum. tem esse lado. O rap atualmente tem aí essas vertentes. Nós temos o rap profundo, que nós chamamos o rap underground. É aquele rap que é muito profundo nas letras. Ele Ok. fala, você está a falar da causa, vai te falar das As consequências também. consequências, Aliás, ok. está a falar das consequências, vai te Vai te falar falar das das causas, vai te falar causas. quem é o culpado. Ok. Já esses comerciais, eles estão mais para visibilidade, o like, o view, Ok. roupa, bling bling, coisas assim que acabam por Não dizer, não dizer muita coisa. não Assim. dizer muita coisa. Ok. Estou ligado a essas questões de revolução, Revolução. Então, dedicas a revolução, maior parte do teu africanidade. tempo Sim, a essas por coisas. isso é que às vezes, Mas qual é o teu propósito, assim, prestar assim, o atenção meu nisso? propósito é sempre emancipar as pessoas, Ok. emancipar informação. Eu também gosto muito de aprender. Eu converso com a Beatriz, tudo mais. Essas informações que a Beatriz, eu acabo por aprender muito. Ok. Uma conversa com a Beatriz sobre o teu ramo, imagina que estava a me explicar de um plano escolar, eu acabo por aprender muito. Ok. Saio dali, já aprendo tudo mais. Então, eu tenho muita inclinação nesse lado. Vício, não considero vício porque, assim, tá a ver? Uhum. Consigo falar não. Por isso é que atualmente eu leio mais livros sobre, assim, políticas, sobre Uhum. democracia, sobre africanidade, do que propriamente medicina. Uma curiosidade. Bem, ao contrário de ti, eu não sou muito ligada, digamos que não sou muito assim para as ciências físicas e matemáticas. Também não sou muito ligada à biologia, mas eu tenho um pouquinho de cada. Ok. Mas uma coisa que eu nunca pensei, eu nunca me coloquei numa posição de médica. Primeira coisa, eu não sei como é que eu conseguiria ficar olhando assim para um ser humano, né? Todo assim. Não, só o líquido a verter Yeah. Já é para eu mim. já desmaiaria, né? Já desmaiaria. O que é que tu sentiste no primeiro dia em que viste ah, assim, tiveste que fazer a primeira cirurgia? Olha, a primeira cirurgia até não. Nós começamos a ter contato com cadáveres assim, assim, com muita frequência em Cuba. Nós tivemos, no terceiro ano, nós tivemos uma cadeira de anatomia patológica. Anatomia patológica, ou seja, é o ramo da biologia que estuda praticamente os mortos. Assim. Credo. E, sim, mortos. E não era manequins, não.
Eram Nós não seres estudamos. humanos eles. Eram mortos mesmo. Nós até em Cuba, nós E a estivemos lá. primeira, eu quero saber quando, a primeira vez que assim Eu chegaste. chego lá, eu chego já lá. Olha, Uhum. nós, o primeiro contato foi com um cadáver. Em Cuba morreu um haitiano, mas já há 30 anos atrás. Esse haitiano não teve família, nunca tiveram conexão, tipo, para trasladar um corpo de Cuba para Haiti. Para o Haiti. Nunca teve esse contato. Não sei se ele não tinha família. Acabou por permanecer em Cuba. E passou a ser a Então, o cobaia. governo, sim, o haitiano permitiu então que seja cobaia. Ah, Então, ok. aquele foi o primeiro contato, mas é mesmo assim. Ou seja, ele está todo em estado de. Não está em estado de Decomposição? putrefação. Não, Só em ele estado foi foi conservado. conservado pelo Ok. formol. Então, Uhum. foi ali onde você vê os músculos a olhos nus. Você consegue ver, esse é o, por exemplo, esse é o bíceps, esse é o tríceps, esse é o seu fêmur, esse é a tíbia, esse é a fíbula, essas são as articulações. O cérebro funciona assim, esse músculo, assim, colocar a mão Assim, na massa foi ok. ali. E como eu já tive essa paixão toda, não me, assim, não, nada me foi algo novo. Não foi algo novo. Eu Tu estavas psicologicamente já estava preparado psicologicamente para bem ver aquilo, envolvido, porque eu já não fazia, desmaiaste. não, eu já fazia curativos Uhum. em casa, sempre que alguém estava, sempre que alguém tivesse doente, eu já estava ali. E ver que os bancos no Hospital Américo Boa Vida são bancos muito agressivos. São, né? O Américo Boa Vida está ali entre o Marçal, entre o Sambizanga, Aquilo é um. Cazenga. São Era uma acidentados a escolha, entrarem é a toda acidentado, é hora, não bala, é é? acatanado. Você recebe de todos. Eu por dia tinha aproximadamente, essas cirurgias grandes, eu era supervisionado pelo chefe da equipe. Mas as cirurgias menores eu tinha por ali umas 40 cirurgias por dia. Por dia. Sim, é bala, é faca, é luta de casal, é luta de rival, é aquilo que encontraram. Yeah. Então Lhe nós encontraram recebíamos de onde? todo, lhe encontraram na pensão, lhe encontraram com outro. Então nós tínhamos toda essa carga aí. Uhum. Yeah. Muitas das vezes eu tinha que trabalhar com 2 ou 3 batas, porque eu sabia, sempre que tiver um caso, você Ias acaba trocar, porque é assustador. por manchar tua bata com sangue. E era assustador para Era quem assustador. acabava de chegar e ver o médico Yeah, assim mas todo. nós já tivemos mesmo bem engajado naquilo, bem engajado, bem dentro, muito e muito envolvido. Tu segues algum, não vou dizer ritual, mas fazes alguma coisa antes de qualquer cirurgia, antes de começar a cirurgia? Não Para te faço. dar assim aquela. Não Não. faço, Tu não vais faço. direto Não, eu assim. vou direito. Eu vou, é assim, eu vou, assim, e quando você é médico, quando você está acostumado a lidar com doentes, você acaba por ter um pronóstico da vida desse doente. Sim, você já consegue dar conta, olha, esse tem um diagnóstico, por exemplo, um ferimento por projetil de arma de fogo com orifício de entrada na cavidade abdominal sem orifício de saída. Você já tem um pronóstico, não. Essa aqui vamos entrar, vamos abrir, mas em menos de 2, 3 horas vai morrer. Sim, nós tínhamos esse pronóstico, Porque sim. a possibilidade Yeah. dessa pessoa se salvar é quando o projetil É sai do menor, corpo. sim. Entra e sai. É assim, o projetil que entra e sai e o indivíduo está em vida acaba por dar mais pronóstico de vida. O projetil que entrou, não saiu. Está a provocar um. Olha, porque a bala Entra e quando vai. penetra, ela faz isso no corpo. Todo Ah, órgão que ela fica atua acaba, afetado. acaba, acaba por lacerar e causar uma perfuração. E depois também tem algo. Você, quando é médico, muito atento, alguém que, assim, muito ligado à leitura, você acaba por entender até o processo da morte. A morte é uma fase, você consegue perceber, sem até estudar espiritualidade, sem ir para religião, você acaba por perceber o processo da morte. Muitas das vezes, sim, de um caso assim, só não vou mencionar o nome. Nós tivemos um caso de uma jovem que ela, infelizmente, ela teve lá as suas complicações, ela teve uma infecção vaginal. Essa infecção vaginal acabaram por levar primeiros a fazer tratamento tradicional e acabaram por introduzir na vagina dela muita folha. Não sei se quais eram aquelas folhas. A presença daquelas folhas ali com o ácido da vagina acabou por infectar aquilo. As bactérias emigraram para a vagina, foram até no útero, causaram aquilo. O que ela tinha realmente era uma febre tifoide, não era uma infecção vaginal. Acabou por ter uma infecção
Geral, geral, cor generalizada, generalizada, que era uma sepse. Nós, quando recebemos essa jovem, toda ela amarelada, com um processo de infecção já muito avançada. avançado, e pá, vamos para o bloco, porque primeiro você faz uma ecografia abdominal para confirmar ou diagnosticar, então, confirmar ou descartar, então, se tem pus na cavidade abdominal. Ela tinha muito e fomos no bloco, operamos. Pela quantidade, depois que saiu, decidimos não fechar o abdômen, colocamos um visor. Visor é, você abre o abdômen todo, mas depois colocas aqui como se fosse uma película. Uhum. Não fecha porque você sabe qualquer altura vai voltar a entrar no Ah, bloco. então, para não ter que Tá? fechar Não tem que novamente. fechar, abrir e tudo mais. Yeah. Uhum. Colocamos um visor, fomos limpando tudo mais. Depois o quadro agravou por causa da sepsia. Demos antibióticos competentes, mas por causa do grau da infecção, tudo mais acabou por se complicar. Foi parar até a UTI. E salvou-se ela? Não. Na UTI, entrou em coma. No coma, olha, alguém que está em coma, ou alguém muito grave, que sem muito esforço por médico, ela decide recuperar Quer dizer de que uma hora para outra e dá sinais de vitalidade, isso não é sinônimo de evolução. É é, grave. é de Essa pessoa está a regressão. partir, sim, é de regressão, essa pessoa está a partir para o Então além. ela regressa para Sim, ela despedir-se. regressa porque são os únicos momentos que ela tem para poder se comunicar ou deixar de estar em contato com esse mundo físico. Ela acordou de repente disse, olha, é assim, ela acordou e disse, olha, doutor Fernando, olha, eu sou muito bonita. Quando eu sair daqui, você não vai atrás de mim. Você é muito jovem. Porque eu também tive aquela dificuldade às vezes. Recebo uma doente. Ah, quem vai operar quem? É o doutor Fernando. Olha, o doutor Fernando é bem jovem. As pessoas Isso ficam aí, meio que as pessoas não, discre... esse jovem não vai me operar. Não, ele é o médico. Eu fui eu comecei a fazer medicina aos 21 anos de idade. E acabei por me graduar aí aos 27, 28. Uhum. Era muito jovem na E as altura pessoas não ainda. acreditavam Foi muito na nos... questão, porque as pessoas quando vão para o hospital querem encontrar doutor já Um assim, um senhor já de uma senhor. certa idade, o cabelo Então eu tive essa grisalho, dificuldade. E foi então quando ela me disse, olha doutor, quando você sair daqui você vai me conquistar. mas não Porque eu sou ela... muito bonita. Eu Ok. quando ouvi isso, eu ainda dei toque na minha chefe, essa vai aí 2 horas depois. Ela é assim, é sempre assim. É Sempre que sempre alguém assim. tá É, partindo por para o acaso, além. parece que padrão. Já ouvimos várias vezes, Excepto, várias olha, pessoas que excepto, estavam já a yeah. terminar e regressavam e as pessoas dizem, É exatamente ele isso. recuperou, até veio, pediu comida e tal, né? Excepto aquelas pessoas que partem no sono. Credo, mas que conversa mais sinistra Yeah. eu, hein? Vamos, vamos falar de Não, coisas mas mais faz alegres. parte, Faz então, parte da vida, eu sei. faz parte da Mas vamos falar. vida. Olha, é uma coisa que eu sei, os médicos, uma boa parte dos médicos fumam. Sim, uma Isto boa parte é, dos médicos fumam. isto o que é que ajuda em É quê? assim, o cigarro tem uma substância que chama-se nicotina. Aham. Tá? A nicotina, ela atua muito semelhante com a liamba. A liamba tem uma substância que chama-se triiodocannabinol. Uhum. O triiodocannabinol, quando você consome, ou a nicotina do cigarro, o triiodocannabinol da liamba, porque também tem muitos médicos a fumarem liamba. O tri, Credo. o triiodocannabinol da liamba e a nicotina do cigarro, elas te dão um efeito dopamínico. O fumo do cigarro, a substância tóxica do cigarro, ela emigra até o cérebro, faz com que o teu cérebro libera dopamina. A dopamina é uma substância que dá a Uhum. sensação de bem-estar. Ok. Então você, com aquele estresse, por isso é que assim, as pessoas fumam mais quando estão mais estressadas. Uhum. Quando estão estressadas, quando tem frio. E quantas horas normalmente. Pronto, eu sei que as cirurgias variam de uma para outra. Sim. Eh, se uma cirurgia for de 12 horas, por exemplo, há algum intervalo ou aquilo é Ah, contínuo? nunca tivemos de 12 horas. Nunca Ok. resisto de 12 horas. Porque assim, você tem que. Se for aquelas de 8 horas, já sabes que não é só a equipe de cirurgia. Suponhamos que é um politraumatizado. Alguém que caiu com uma certa altura, por exemplo, 30 metros, Uhum. caiu. Esse indivíduo ao cair acaba por ter múltiplas Muitas lesões, fraturas. O fraturas. cirurgião entra para cuidar do abdômen e Ah, ok, pescoço. Se percebo. tiver uma ruptura no baço, o Uhum. cirurgião está aí. Uma ruptura hepática no fígado, o cirurgião está aí. Uma ruptura
de qualquer órgão que tiver ali, o cirurgião vai entrar, o cirurgião Ok, entra, depois sai. ok, Entra depois os ortopédicos, ok. também fazem as partes dele, depois saem. Depois entra o neurocirurgião. Mas também avalia-se muito, porque assim, quanto mais cirurgia o indivíduo sofrer, mais risco de morte ele tem, Ok. porque vem a fase da recuperação. Tá? Esse indivíduo vai acabar por perder muito sangue, muitas lesões. O risco de infecção também é maior. Então, o Ok. indivíduo, então vê-se muito entre custo e benefício. Olha, a de neurocirurgia dá para guardar? Dá. Qual é o fundamental? Reestruturar o baço. Então vamos entrar para reestruturar o baço. O fígado, o rim, tá? Os São os intestinos órgãos todos, sim. vitais, São os órgãos né? vitais. Ele vai para UTI, fica lá, se reprograma uma outra, ele vai fazendo paulatinamente. Jota, sonhos. Olha, o sonho, eu tenho muitos, muitos, muitos. Eu tenho um sonho coletivo, um sonho individualizado. O meu sonho individualizado é, é poder trabalhar aqui nos Estados Unidos como médico. Esse é um dos grandes sonhos que eu Uhum. tenho, apesar de que os Estados Unidos é um país muito burocrático, mas é um dos sonhos que eu tenho. O outro, de forma coletiva, eu gostaria muito ver Angola a desenvolver um país que dá dignidade aos angolanos. Um país onde você está aqui nos Estados Unidos, você não tem receio de voltar para Angola. Você está aqui nos Estados Unidos, vive aqui nos Estados Unidos, mas queres investir em Angola, você não encontra barreiras. Não pode ser porque você tem que ser do partido A ou do partido B. O meu sonho é de ver Angola, o povo angolano, fora dessa matriz partidária. Porque essa bipolaridade Estás a política, falar de um povo livre. um povo livre, sim. Livre mesmo de todas essas duas matrizes políticas. Um povo que tenha liberdade de expressão, eu, é, em que as taxas de mortalidade que reduzem significativamente. As pessoas, não é que as pessoas não devem morrer em Angola. As pessoas morrem por uma causa natural. Não morrem por Não fome por falta de questões básicas. básica, não morrem por fome. Não morrem porque atropelaram, porque não tinha iluminação na via pública. Não morrem porque a polícia matou. Não morrem porque os serviços de inteligência de Estado foram lá matar as pessoas. Porque a pessoa teve uma opinião política totalmente diferente. Então, esse é o meu sonho coletivo: ver Angola livre, ver os angolanos livres e um país digno para se viver. Queres deixar algo para alguém, assim, em especial? Ah, eu quero agradecer a Beatriz, tá? É uma honra, eu já disse no princípio do programa, é sempre uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui, conversar com a Beatriz. Realmente tem sido um programa muito educativo, um programa de entretenimento, mas um programa, sobretudo, muito educativo. Quero acreditar que todas as pessoas que sentaram aqui, não sentaram aqui porque vieram aqui produzir futilidade, vieram aqui porque tinham conhecimento, porque assim a Beatriz pensou na capacidade intelectual dessas pessoas e convidaram para estar aqui. Então, meus agradecimentos vão todos ela direcionados à Beatriz. Muito obrigada, Jota. É claro que este programa nós agradecemos. Eu digo nós porque este programa é produzido por mais pessoas. Nós temos o coordenador, temos o Bertley, que é o coordenador, realizador, e temos outras pessoas a cuidarem aqui do programa. Tem sido nós, antes de abordarmos qualquer tema, nós sentamos-nos e decidimos escolher aquele tema que vai levar alguma informação para quem está lá em casa. E nós também estamos aqui no programa para aprender. Aprendemos contigo, Jota, uma série de coisas, tirei muitas dúvidas. Então, nós é que agradecemos pela tua presença aqui. Pronto, nós sabemos que vai estar aqui mais vezes. Hoje foi uma forma especial e nós gostamos bastante porque trouxeste aqui muita informação. Respondeste a muitas questões que nós tínhamos e muito obrigada por teres voltado ao programa. Obrigado. Então, contamos consigo em próximas oportunidades. Para si, amigo telespectador que está lá em casa, já sabe que nós estamos aqui para aprender consigo também. Se quiser participar no programa, ligue para nós, converse connosco. Nós estaremos aqui para recebê-lo e, claro, a acertarmos. Não se esqueça de pôr um like no programa, partilhe o programa para que nós possamos crescer. Nós estamos aqui, nós não estamos muito preocupados enfim, em coisas por aí além. Nós queremos crescer consigo. Então, contamos consigo
Então estaremos juntos em próxima oportunidade. Até já. Jovem carismático. Bem, eu não sei se acontece com todos os angolanos. É que estamos pausados.